Muitas pessoas acreditam que as maiores descobertas da história já aconteceram, que tudo o que havia para ser revelado sobre o nosso passado já está guardado em livros antigos, museus silenciosos ou laboratórios escondidos do público. Mas, às vezes, uma única descoberta é capaz de destruir décadas de certezas e obrigar a humanidade inteira a reescrever aquilo que pensava saber. Imagine um homem morto há mais de 5.300 anos. Um homem cujo corpo permaneceu preservado no gelo durante milênios. Um homem estudado por cientistas do mundo inteiro, reconstruído em museus, apresentado em documentários e transformado em símbolo da pré-história europeia. Durante mais de 30 anos, acreditamos conhecer sua verdadeira história. Seu rosto foi recriado. Sua vida foi imaginada em detalhes. Sua morte virou um dos maiores mistérios arqueológicos modernos. Mas então, em 2023, tudo mudou. Uma nova análise genética revelou que quase tudo o que acreditávamos saber sobre ele estava errado. E o mais assustador é que as novas descobertas eram ainda mais estranhas do que o mistério original. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque as descobertas que vamos explorar hoje mudam completamente a forma como entendemos a história humana. Eu sou Matthew e isto é Reef Discovery, uma descoberta capaz de reescrever o passado. No dia 19 de setembro de 1991, dois alpinistas alemães chamados Helmut e Erika Simon desciam o pico de Finnailspitze, nos Alpes de Ötztal, perto da fronteira entre a Áustria e a Itália. Enquanto caminhavam, eles saíram ligeiramente da trilha principal e perceberam algo estranho surgindo do gelo derretido do glaciar. À distância, parecia apenas um objeto escuro preso na neve, mas quando se aproximaram, perceberam algo perturbador. Era um corpo humano. O cadáver estava de bruços dentro de uma pequena fenda rochosa, a mais de 3.000 metros de altitude. O estado de preservação era impressionante. A pele ainda existia. As roupas continuavam intactas. O corpo parecia congelado no tempo. Os dois montanhistas imaginaram imediatamente que aquilo fosse um acidente recente. Talvez um alpinista desaparecido alguns anos antes, preservado pelo frio extremo das montanhas. As autoridades foram chamadas rapidamente e equipes de resgate iniciaram a remoção do corpo. Mas logo algo começou a parecer errado. Os objetos encontrados ao redor do cadáver não faziam sentido. O machado não era moderno. Era feito de cobre. O arco não era fabricado com materiais recentes. Era feito de madeira de teixo. Os sapatos estavam recheados de capim seco, usado como isolamento térmico. Até as roupas pareciam pertencer a outro mundo. Quando arqueólogos e especialistas forenses chegaram ao local, a situação tomou um rumo completamente inesperado. Aquele homem não havia morrido nos anos 1980. Ele havia morrido há aproximadamente 5.300 anos, por volta de 3.300 a.C., durante a Idade do Cobre na Europa. Os cientistas deram rapidamente um nome a ele, Ötzi, em homenagem ao vale de Ötztal, onde foi encontrado. E quase imediatamente, o mundo inteiro ficou fascinado por ele. Ötzi era a múmia humana natural mais bem preservada já encontrada na Europa. Seus pertences, suas armas, suas roupas e até o conteúdo do seu estômago permaneciam incrivelmente intactos. Os pesquisadores descobriram que ele havia feito uma refeição cerca de 30 a 60 minutos antes da morte. Esse detalhe simples tornou aquele homem extremamente humano aos olhos do público. Mesmo separados por 5.000 anos, ainda podíamos imaginar alguém fazendo sua última refeição antes de morrer. Muito rapidamente, laboratórios do mundo inteiro começaram a estudar o corpo. Museus disputaram ferozmente o direito de exibir seus restos mortais. Áustria e Itália chegaram a entrar em um conflito político sobre quem possuía legalmente o corpo. Depois de medições extremamente precisas na fronteira, a Itália venceu a disputa por apenas 90
63 metros. Nos anos seguintes, Ötzi provavelmente se tornou o ser humano mais estudado da história, vivo ou morto. Então, em 2012, uma equipe de cientistas anunciou aquilo que parecia ser a explicação definitiva sobre sua identidade. Usando a tecnologia genética disponível na época, os pesquisadores conseguiram sequenciar seu DNA e afirmaram finalmente compreender quem ele era. As descobertas pareciam extraordinárias. Eles concluíram que Ötzi tinha olhos castanhos, que era intolerante à lactose, que possuía sangue tipo O e que descendia parcialmente dos antigos agricultores vindos da Anatólia, região correspondente à atual Turquia. Seu DNA mitocondrial, herdado apenas da mãe, também sugeria conexões com populações antigas da Sardenha e da Córcega. Pouco a pouco, uma imagem extremamente clara começou a surgir. Museus ao redor do mundo criaram reconstruções hiperrealistas de Ötzi. Ele era representado com pele clara, cabelos longos e ondulados e um rosto magro marcado por anos difíceis nas montanhas. Essa imagem se tornou famosa. Apareceu em documentários, livros escolares, revistas científicas e exposições arqueológicas em toda a Europa. Para muitas pessoas, Ötzi parecia quase um ancestral direto dos europeus modernos. Mas o aspecto mais fascinante continuava sendo sua morte. As primeiras análises mostraram que ele havia sido atingido nas costas por uma flecha. A ponta permaneceu presa em seu ombro esquerdo e cortou uma artéria importante. Ele provavelmente morreu muito rápido. Os cientistas também encontraram cortes em suas mãos, como se ele tivesse lutado pouco antes de morrer. Traços de DNA pertencentes a várias pessoas diferentes foram encontrados em suas armas e ferramentas. Tudo indicava um confronto violento. Sua última refeição, composta por carne de cervo vermelho, cereais antigos e plantas das montanhas, mostrava que ele havia comido pouco antes de morrer, talvez acompanhado por outras pessoas. A história construída ao redor dele era perfeita para documentários. Uma discussão, uma perseguição pelas montanhas e um assassinato pré-histórico ocorrido há 5.000 anos. Durante muito tempo, essa versão foi apresentada como verdade absoluta. Mas existia um grande problema. A tecnologia usada em 2012 ainda era extremamente limitada. E em 2023, uma nova equipe de cientistas decidiu reexaminar completamente o DNA de Ötzi usando métodos muito mais avançados. Métodos capazes de revelar detalhes que ninguém havia percebido antes. E o que eles descobriram chocou completamente o mundo científico. O novo estudo foi publicado em 2023 na revista científica Cell Genomics por pesquisadores do renomado Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, em Leipzig, na Alemanha. O projeto foi liderado por Johannes Krause, considerado um dos maiores especialistas em DNA antigo do planeta. Essa nova equipe possuía uma vantagem gigantesca em relação aos pesquisadores de 2012. Não era porque fossem mais inteligentes, era porque a tecnologia havia evoluído drasticamente. Em apenas 11 anos, os métodos de análise genética avançaram de maneira impressionante. Os cientistas agora conseguiam ler fragmentos de DNA antigo com uma precisão inimaginável anteriormente. O estudo original de 2012 utilizava material genético extremamente danificado. Muitas partes do DNA estavam incompletas e os pesquisadores precisaram preencher algumas lacunas usando hipóteses baseadas nas informações disponíveis na época. Para aquele período, o trabalho foi extraordinário, mas ainda continha limitações enormes. A equipe de 2023 utilizou uma técnica conhecida como sequenciamento profundo do genoma. Esse método permitiu resultados aproximadamente 8 vezes mais detalhados do que os obtidos anteriormente. Para entender melhor essa diferença, imagine que o estudo de 2012 havia criado apenas um mapa simples mostrando as principais ruas de uma cidade. O novo estudo, porém, revelava cada rua, cada prédio, cada corredor escondido
e cada detalhe invisível antes. Mas havia algo ainda mais importante. Os cientistas agora tinham acesso a uma gigantesca base de dados genéticos provenientes de centenas de outros humanos pré-históricos encontrados por toda a Europa. Desde 2012, o estudo do DNA antigo cresceu de maneira explosiva. Centenas de genomas pré-históricos foram analisados, permitindo aos pesquisadores compreender melhor como diferentes populações humanas migraram, desapareceram e se misturaram ao longo dos milênios. E quando a nova equipe comparou o DNA atualizado de Ötzi com todas essas informações modernas, os resultados foram simplesmente inacreditáveis. A primeira grande surpresa envolvia suas origens. Durante décadas, os cientistas acreditaram que Ötzi representava uma mistura genética típica dos antigos europeus. Segundo a teoria tradicional, os primeiros caçadores-coletores viveram na Europa durante milhares de anos, até que agricultores vindos da Anatólia começaram a migrar para o continente aproximadamente 9.000 anos antes. Com o passar do tempo, esses dois grupos teriam se misturado gradualmente. Ötzi supostamente era o exemplo perfeito dessa combinação, mas o novo estudo revelou algo completamente diferente. Ötzi possuía quase nenhum DNA dos antigos caçadores-coletores europeus. Quase toda a sua genética vinha diretamente dos antigos agricultores da Anatólia. Na verdade, Johannes Krause declarou que Ötzi apresentava mais ancestralidade anatólica do que qualquer outro europeu pré-histórico já analisado geneticamente. Essa descoberta mudou completamente aquilo que os cientistas acreditavam saber sobre a Europa antiga. Isso significava que, no coração dos Alpes, por volta de 3.300 a.C., ainda existiam comunidades vivendo em isolamento quase total. Esses grupos haviam permanecido geneticamente separados por milhares de anos. Enquanto outras regiões da Europa se misturavam gradualmente, certas populações alpinas pareciam ter permanecido extremamente fechadas. E o mais estranho é que essas populações praticamente desapareceram depois. Os europeus modernos, inclusive aqueles que vivem hoje nos Alpes, possuem um DNA muito diferente do DNA de Ötzi. E existe uma razão para isso. Pouco tempo depois da morte dele, uma nova onda migratória gigantesca começou a transformar completamente a Europa. Pastores vindos das estepes localizadas nas regiões que hoje correspondem à Ucrânia e ao sul da Rússia começaram a se espalhar pelo continente. Esses povos, frequentemente associados à cultura Yamna, mudaram profundamente a genética europeia. E Ötzi morreu exatamente antes desse gigantesco processo começar. Ele representa literalmente um retrato congelado de uma Europa prestes a desaparecer para sempre. Uma fotografia genética tirada nos últimos momentos de um mundo antigo. E honestamente, essa ideia é assustadora. Mas isso ainda não era a descoberta mais chocante. A segunda revelação destruiu completamente a imagem física que o mundo tinha de Ötzi. Durante mais de 30 anos, os museus exibiram reconstruções mostrando um homem de pele clara, cabelos longos e aparência muito semelhante à de europeus modernos. Milhões de pessoas cresceram vendo essa versão dele. Crianças estudaram Ötzi nos livros escolares com essa imagem na cabeça. Documentários e filmes reforçaram essa representação durante décadas. Mas a nova análise genética revelou que quase tudo isso estava errado. Os cientistas estudaram cuidadosamente genes relacionados à cor da pele, cor dos olhos e características capilares, e os resultados foram extremamente claros. Ötzi provavelmente possuía pele escura, não levemente bronzeada, não apenas mediterrânea, escura de verdade. Essa característica correspondia perfeitamente aos outros antigos agricultores descendentes da Anatólia, analisados pelos pesquisadores. Hoje, os cientistas acreditam que muitos dos primeiros agricultores europeus possuíam pele significativamente mais escura do que os europeus modernos. A pele clara teria se desenvolvido mais tarde, parcialmente devido à adaptação ao clima do norte da Europa, e também à chegada de novos grupos vindos das estepes orientais.
Os olhos de Ötzi eram quase certamente castanho escuros, mas a descoberta mais inesperada envolvia seus cabelos. Ou melhor, a falta deles. Os pesquisadores descobriram algo quase irônico quando analisaram o DNA de Ötzi com mais profundidade. Durante mais de 30 anos, museus ao redor do mundo apresentaram reconstruções dele com cabelos longos, grossos e bagunçados, como se fosse um caçador europeu típico das montanhas. Mas a análise genética de 2023 revelou uma realidade completamente diferente. Ötzi provavelmente estava ficando careca. Os cientistas encontraram fortes marcadores genéticos associados à calvície masculina avançada. Isso significa que o homem, representado por décadas com uma enorme cabeleira, talvez tivesse muito pouco cabelo no momento de sua morte. Pode parecer apenas um detalhe curioso, mas essa descoberta teve um impacto enorme, porque mostrou que muitas reconstruções históricas não eram criadas apenas com base em evidências científicas. Elas também eram influenciadas pelas expectativas modernas sobre como os antigos europeus deveriam parecer. Pele clara, cabelos longos, traços familiares, quase como se o passado precisasse parecer confortável e reconhecível para o público moderno. Mas o verdadeiro Ötzi era muito diferente dessa imagem. A análise genética mostrou que ele provavelmente tinha pele escura, olhos castanhos muito escuros e aparência muito mais próxima dos antigos agricultores da Anatólia do que dos europeus modernos. E isso obrigou cientistas e museus do mundo inteiro a reconsiderarem décadas de reconstruções históricas. Algumas instituições começaram rapidamente a atualizar suas exposições. Outras reagiram lentamente, porque admitir publicamente que uma representação famosa estava errada durante décadas não é simples, especialmente quando milhões foram investidos nessas reconstruções. Mas talvez a parte mais perturbadora da nova pesquisa não tenha sido sua aparência, talvez tenha sido aquilo que ela revelou sobre sua morte. Desde 1991, os cientistas acreditavam que o mistério principal já estava resolvido. A flecha encontrada em seu ombro esquerdo mostrava claramente que ele havia sido assassinado. Mas a nova análise genética trouxe detalhes muito mais sombrios. Os pesquisadores descobriram que Ötzi carregava diversas mutações genéticas consideradas levemente perigosas. Esse tipo de alteração costuma aparecer em populações extremamente pequenas e isoladas durante longos períodos. Quando diferentes povos se misturam constantemente, essas mutações tendem a desaparecer com o tempo. Mas, em comunidades fechadas, vivendo por gerações no isolamento, elas começam lentamente a se acumular. Isso confirmou algo impressionante. O povo de Ötzi provavelmente vivia quase totalmente isolado nas montanhas alpinas. E isso muda completamente a forma como os cientistas interpretam sua morte. Em pequenas comunidades isoladas, conflitos costumam ser muito mais pessoais. Os recursos são limitados, o território é precioso. Pequenas disputas podem rapidamente se transformar em violência extrema. Hoje, alguns pesquisadores acreditam que Ötzi talvez não tenha sido morto por um invasor desconhecido. Seu assassino pode ter sido alguém que ele conhecia. Talvez um vizinho, talvez alguém da própria comunidade. As marcas em suas mãos mostram que ele lutou antes de morrer. O DNA encontrado em suas armas pertence a várias pessoas diferentes, sugerindo um confronto complexo e brutal. Isso talvez não tenha sido apenas um assassinato aleatório. Pode ter sido uma disputa interna em uma comunidade isolada há mais de 5.000 anos. Mas existe outro detalhe ainda mais estranho. Os exames também confirmaram que Ötzi possuía uma forte predisposição genética para doenças cardiovasculares graves. Seu coração provavelmente já apresentava sérios problemas. Mesmo assim, ele alcançou cerca de 45 anos de idade, algo relativamente raro para aquela época. Era forte, resistente e capaz de sobreviver nas condições extremas dos Alpes. Mas, geneticamente, seu corpo parecia uma bomba relógio. Os cientistas acreditam que, mesmo sem a flecha, ele talvez tivesse apenas mais alguns anos de vida. Isso torna sua história quase trágica. Ötzi foi ao mesmo tempo vítima de assassinato e um homem cujo próprio corpo já caminhava lentamente para o fim.
mas sua história pessoal revela algo muito maior sobre a própria história da Europa. Durante grande parte do século XX, escolas e museus ensinaram uma versão relativamente simples da pré-história europeia. Primeiro, vieram os caçadores-coletores. Depois, chegaram os agricultores. Então, todos se misturaram gradualmente até formar os europeus modernos. Mas os estudos genéticos mais recentes mostram que a realidade foi muito mais caótica. Os antigos agricultores da Anatólia não apenas se misturaram com os povos locais. Em muitas regiões, eles praticamente substituíram as populações anteriores. Séculos depois, novos grupos vindos das estepes da Europa Oriental transformaram novamente o continente. A história humana não foi uma sequência calma e organizada. Foi uma sucessão brutal de migrações, desaparecimentos, conflitos e substituições populacionais. E Ötzi representa exatamente um momento congelado entre dois mundos diferentes. Ele fazia parte de uma população antiga que estava prestes a desaparecer. Hoje, as pessoas geneticamente mais próximas de Ötzi não vivem nos Alpes. Vivem principalmente na Sardenha, porque aquela ilha foi menos afetada pelas grandes migrações posteriores que mudaram o restante da Europa. É impressionante pensar nisso. O homem encontrado congelado nos Alpes possui maior proximidade genética com sardos modernos do que com os habitantes atuais das próprias montanhas onde morreu. Mas talvez a questão mais desconfortável seja outra. Se os cientistas de 2012 estavam tão errados sobre Ötzi, quantas outras histórias históricas ainda estamos interpretando incorretamente hoje? Porque os próprios pesquisadores haviam alertado que os estudos antigos possuíam limitações. Mas essas dúvidas desapareceram quando a informação chegou ao público. Museus, documentários e livros escolares apresentaram hipóteses temporárias como se fossem fatos absolutos. E isso acontece constantemente na história humana. Instituições adoram certezas. O público gosta de respostas simples, mas a ciência raramente funciona dessa forma. A verdade muda conforme novas evidências aparecem. E o caso de Ötzi prova exatamente isso. Com o aquecimento global acelerando o derretimento dos glaciares, arqueólogos acreditam que muitos outros corpos antigos podem surgir nos próximos anos. A cada verão, o gelo revela novos objetos antes escondidos durante milhares de anos. E cada nova descoberta parece desafiar ainda mais aquilo que acreditávamos saber sobre o passado. Talvez existam outras histórias congeladas esperando para serem encontradas, outros povos esquecidos, outras civilizações mal compreendidas. E talvez o mais assustador seja perceber que ainda conhecemos apenas uma pequena parte da verdade. Ötzi não era o homem de pele clara e cabelos longos apresentado ao mundo durante décadas. Ele era mais complexo, mais estranho, mais humano. Um homem de pele escura, provavelmente careca, vivendo isolado nas montanhas, carregando doenças genéticas perigosas e morrendo violentamente em circunstâncias que ainda não entendemos completamente. Ele era o último retrato de um mundo desaparecido, um homem congelado no gelo durante mais de 5.000 anos, esperando que a humanidade finalmente descobrisse quem ele realmente foi.